sou Elana Ellen, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicristo, e vim apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela professora Mariana Comelli e teve como orientadora da disciplina de TCC a professora Cláudia Salles. O tema do trabalho é um museu social na Barra do Ceará e tem como objetivo valorizar historicamente, ambientalmente e socialmente a região, através da construção de um museu social que proporcione o autoconhecimento do território e da comunidade à população. E isso irá influenciar de maneira positiva na forma que as pessoas veem a região, tornando-a menos suscetível a ações predatórias. O objetivo geral do trabalho é elaborar um anteprojeto de um museu social no bairro da Barra do Ceará, em Fortaleza, tendo como objetivos específicos a pesquisa sobre o contexto histórico e social que envolve o bairro da Barra do Ceará, na cidade de Fortaleza, a compreensão como um museu social pode fortalecer culturalmente e ser uma ferramenta de representação social para a comunidade por meio de estudos de caso de obras que possuem temáticas semelhantes e, por fim, a composição de um programa arquitetônico adequado às necessidades de um museu social, como ambientes voltados para a elaboração de arquivos institucionais de autorrepresentação da comunidade local. A metodologia foi dividida em 4 partes. A primeira parte é o referencial teórico, onde é feita toda uma análise histórica da região, uma análise da museologia, da evolução do conceito de museologia até chegar na museologia social, e por fim é dado um exemplo de museu social, onde é analisado todos esses aspectos relacionados a compreender como o museu pode fortalecer culturalmente na prática. Depois vem as referências projetuais, onde foram analisadas 3 referências que puderam dar embasamento às decisões projetuais que foram tomadas mais na frente. Depois disso veio o diagnóstico, onde foi analisado toda a questão do território, as análises físicas do ambiente, urbanísticas, de lei, para poder se fazer o projeto. E, por fim, a proposta final, a proposta de intervenção. A Barra do Ceará é fundamental da história do Ceará, pois foi o local onde, em 1603, os portugueses iniciaram o processo de colonização das terras cearenses, com a chegada do açoriano Pedro Coelho de Souza, que, ao pisar pela primeira vez na região, percebe o grande potencial que ela possuía para a construção de um novo povoado, o que despertou o interesse dos portugueses. E assim se teve a construção dos primeiros fortes na Barra do Ceará. Na primeira imagem, é possível ver o segundo forte a ser construído aqui no Ceará, que foi o de São Sebastião, que foi construído no mesmo local do primeiro forte, que foi o forte de São Tiago. A Barra do Ceará ela teria sido a região ideal para iniciar uma exploração de metais preciosos, por causa das minas no pé da Serra de Maranguape. Porém, o rio Ceará estava assoreado na época, o que deixou impossível a sua navegação. Em consequência disso, as pessoas migraram para as margens do rio Pajeú, e assim a história se volta para o centro de Fortaleza, nas margens do rio Pajeú. O foco volta para a Barra do Ceará com a construção do hidroporto, como é possível ver na segunda imagem, que foi por meio dele que grandes personalidades pisaram em terras cearenses. Porém, em 1943, 13 anos depois da sua construção, o presidente da época, Getúlio Vargas, manda fechá-lo por questões de segurança nacional relacionada à Segunda Guerra Mundial. Na primeira imagem, vemos a primeira edificação a ser construída especificamente para ser um museu, a Galeria Uffizi, que até hoje é considerado um dos museus mais importantes do mundo.
Na segunda imagem, vemos a primeira instituição científica do Brasil, o Museu Real, que atualmente é conhecido com o nome de Museu Nacional. E vemos um exemplo de museu social, que é o Museu da Maré, que é um museu que toma para si o dever de criar arquivos institucionais destinados à pesquisa, divulgação e preservação de documentos sobre a história local, em diversas esferas, como a social, econômica e cultural. Além disso, ele também possui espaços de exposição de materiais que têm valor de memória para a comunidade, onde a própria comunidade define o que será exposto e confere à própria exposição uma identidade natural e coerente com a realidade local, e evolui, que é uma exposição que evolui junto com a comunidade, que muda junto com a comunidade. Outro ponto importante é a realização de palestras, seminários, oficinas e produção de material temático que permite o conhecimento e que as tradições sejam passadas de geração em geração, além de fortalecer o laço da comunidade com a sua identidade. Com relação às referências projetuais, foram escolhidos 3 projetos construídos, sendo um local, um nacional e um internacional. Para o museu local, foi escolhido o Museu da Fotografia, e dele foi tomado partido o uso da iluminação natural, o projeto de instalações de fácil acesso, mas sem que houvesse uma poluição visual, principalmente nos ambientes de exposição, o uso de elementos paisagísticos típicos do local e o acesso de serviço separado. É possível ver o Museu Nacional escolhido, que foi o Museu Cais do Sertão, projetado pelo Escritório Brasil Arquitetura, e dele foram adotadas decisões projetuais como o uso de elementos arquitetônicos que remetam à realidade local e confiram identidade à instituição, a exposição dividida em espaços que retratem momentos diferentes da temática museológica abordada, a disposição e a disposição de espaços para atividades educativas, como biblioteca, auditório, e entre outros. O projeto internacional escolhido foi o Museu do Holocausto dos Direitos Humanos de Dallas, que tem um projeto elaborado pelo escritório Uniplan, e as diretrizes a serem adotadas foi a criação de um projeto arquitetônico de uma edificação que seja continuidade da temática abordada dentro do museu, o uso de materiais como cobre e tijolo na composição das fachadas para filtrar a insolação solar dentro do equipamento, e a proposição de ambientes que estimulem o visitante a fazerem mudanças sociais, como foi proposto no Museu do Holocausto, o espaço pivô para a América Vencer. Se localiza no Brasil, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. E o recorte espacial escolhido fica situado entre o bairro Vila Velha e a Barra do Ceará, que é comumente conhecido como a área da Grande Barra do Ceará. O terreno escolhido fica próximo de pontos importantes do bairro, tipo o Marco Zero, o Cuca e a Ponte José Martins Rodrigues. Na ação do terreno, é possível ver as principais vias que estão se ligando ao terreno, como, por exemplo, a Avenida José Lima Verde, a Avenida Francisco Sá, a Avenida Celso Carvalho e a Avenida José Moreira Rebouças. Nesse mapa também é possível ver as visuais do terreno, né, do entorno para o terreno e do terreno para o entorno. Nesse segundo mapa, que é os principais equipamentos do entorno, como, por exemplo, o pier do Rio Ceará, a ponte José Martins, o posto de saúde Lineu Jucá,
o Distrito de Educação C1, o CUCA, que é importante frisar que é um equipamento cultural voltado para a viabilização de uma política para a juventude, e o museu viria para agregar e ampliar essas atividades que são desenvolvidas no CUCA, já que o CUCA tem como foco a juventude e o museu tem o objetivo de preservar a memória dos moradores do bairro em geral e servir como representação social para a comunidade da Barra do Ceará. Ou seja, o CUCA vem como um equipamento voltado para a juventude e o museu vem como equipamento de preservação da memória local e de representação social da comunidade como um todo. Mais adiante, a localização do restaurante Albertos, que também é outro equipamento importante na região, e a localização do Morro Santiago. Nesse primeiro mapa, é possível ver o principal uso da região, que no caso é o uso residencial e comercial. Nesse segundo mapa aqui, podemos ver o gabarito, que no caso varia de 1 a 3 pavimentos, ou seja, a área se caracteriza por ser mais horizontal. Nesses mapas aqui de mobilidade, por exemplo, podemos ver o nível de caminhabilidade do terreno em relação ao trecho de até 400 metros, os principais pontos de ônibus próximo ao terreno e as rotas de ônibus pontuadas em amarelo, que passam pelo próximo ao terreno. Nesse mapa aqui podemos ver as principais vias, as hierarquizações viárias. No caso, temos uma via paisagística, que é a José Moreira Rebouças, que se liga ao terreno, e a José Lima Verde. Como vias arteriais, temos a Avenida Francisco Sá e a Avenida Celso Carvalho, que se liga ao terreno. É possível perceber que o bairro em questão possui uma das menores rendas per capita em relação aos outros bairros da cidade. Nesse aqui, é possível ver que ele possui a maior densidade demográfica comparada aos outros bairros. E nesses gráficos, é possível entender como a faixa etária do bairro se comporta. Como, por exemplo, a maioria fica entre 30 e 60 anos, tanto no bairro do Barra do Ceará como no bairro da Vila Velha. E o principal usuário são as pessoas que moram no bairro. De macrozoneamento urbano, é possível ver que o terreno se encontra numa zona de requalificação urbana 1 e não possui e não está dentro de nenhuma zona especial. Ou seja, os índices a serem adotados são os da zona de requalificação 1, que estão contemplados nessa tabela e irão nortear o projeto. Aqui temos uma análise físico-ambiental que mostra o lado que possui maior incidência solar, no caso o oeste, que está voltado para o lado do rio, e o lado de maior ventilação, que é o sudeste, que está voltado para a rua, onde tem maior densidade de casas. E a inclinação da topografia, que vem nesse sentido e desce para o outro, assim como as edificações existentes, subutilizadas, que serão removidas. E as dimensões do terreno, né, das frentes do terreno. Nesse slide aqui podemos ver o fluxograma que será adotado no museu, que no caso temos esse primeiro setor, que é o setor de acolhimento, que se liga ao setor administrativo,
e ao setor de exposição, assim como também o setor de pesquisa e de convivência. Aqui é possível ver o particionamento dos ambientes e a área parcial de cada setor. Aqui é possível ver no diagrama os quatro principais pontos do conceito, que no caso é ser uma edificação simbólica para a região. Afinal, se trata de um museu que vai representar a memória e a identidade da comunidade local. Ser um equipamento propriamente social, afinal, o próprio nome diz, né? Museu social. Então, ele tem que estar intimamente ligado com as questões sociais do local. E também ser inclusivo, acessível a todos e conectado com o seu entorno, seu contexto urbano. Aqui podemos ver as primeiras propostas conceituais de volume, que no caso, o volume é bastante marcado por esse marco em formato de vela, que lembra as velas usadas no Rio Ceará, que é feito em material metálico, no caso cobre, e os volumes da edificação em si. Aqui, nesse daqui, é possível entender como foi resolvido a questão de nível, onde foi adotado essa curva, essa terceira curva de nível, como a curva zero da edificação. E nesse ambiente aqui, como veremos mais para frente, está o auditório, que ele desce no sentido da inclinação do terreno, aproveitando assim a curva de nível. Aqui podemos ver o plano de massa que foi usado para elaborar a planta baixa do projeto. Aqui podemos ver que o acesso principal fica pela via José Moreira Rebouças e José Lima Verde, onde se tem o acesso pelo setor de acolhimento, que está em rosa, que dá acesso ao auditório em amarelo e à área de exposição em azul. A área de serviço ela está sinalizada em cinza e tem acesso pela Avenida Francisco Sá, onde é próximo também da área separada para o estacionamento. A área de praça pública fica em formato de L, contornando a Avenida José Moreira Rebouças. No segundo pavimento fica o setor de estudo e pesquisa em verde, que também é acessado pelo setor de acolhimento, assim como a administração em laranja, o auditório e o setor de exposição temporária. No último pavimento fica o setor de acolhimento que dá acesso ao setor de convivência, onde ficará o mirante, o café e a loja. Aqui podemos ver como a planta está disposta. No primeiro pavimento temos o ambiente de bilheteria e recepção, que dá acesso ao lobby e ao foyer do auditório, que está em 3. No ambiente 5, temos os banheiros, que estão distribuídos em todos os andares para atender todos os setores. No sexto ambiente, temos a área de exposição permanente, onde é dividido nos 7 searares, que retrata cada área da vida da comunidade da Barra. Em cinza, temos os setores de serviço, onde o 7º está o monta-carga, o 8º se encontra a sala da segurança, no 9º temos o depósito e no 10º a área de produção de exposição. No primeiro pavimento temos em 13 a área separada para a administração do museu, no 11 a cabine técnica do auditório, no 12 a reserva técnica, no 14 os banheiros deste andar, no 16 temos o mezanino da exposição
permanente. No 17 e 18, as oficinas. E em cinza, no número 19, temos o monta-carga. No segundo pavimento, temos as áreas de exposição temporária 1 e 2, no número 20 e 21, os banheiros, e em verde temos a área de estudo e pesquisa, onde está dividido nos ambientes de grupo de estudo, no número 25 e 26, na sala de informática, no 28, no 29 temos a sala de estudo individual, e no 24 temos os ambientes de administração da biblioteca, como recepção, entrada e saída de livro, guarda-volumes e entre outros. No terceiro pavimento temos a loja do museu, o lobby, que dá acesso a esses ambientes, o mirante e o café, assim também como a área de serviço. E é isso. Obrigada.